Fala galera, beleza? LB Garage na área. Mais um episódio da restauração da nossa Chevrolet Styleline ano 1952. Hoje a missão é começar e, se possível, finalizar neste final de semana a pintura do painel. Hoje eu vou revelar então finalmente a cor misteriosa aí que vai ser pintada a parte de baixo do painel. Essa cor vai casar com outros detalhes do carro que eu vou comentar mais pra frente. Então hoje vocês vão conhecer essa cor, já vou mostrar para vocês como é que estão as peças aqui, já estão todas prontas, isoladas, desengraxadas e preparadas para receber a tinta. Mas antes, esquecendo, não esquece de clicar no gostei, se você não está inscrito já clica no botão, se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Antes de começar então, vou mostrar para vocês tudo que vai ser pintado. Nessa primeira etapa eu vou pintar a parte de trás da tampa do porta-luva. Aqui tem a chave de seta, que essa chave de seta eu comprei ela nova, zeradinha, porém ela era preta. E ela tem que ficar da mesma cor que vai ser o restante do painel aqui, né? Para vocês entenderem, ó. Quem não conhece esse carro, o painel dele ele é de duas cores, tá? Em cima vai ser o preto Cadillac, né? A cor que já tá aqui. E embaixo vai ser a cor misteriosa, que vocês vão conhecer daqui a alguns minutos. Então aqui o que acontece? O centro do volante, toda a coluna e a parte de baixo do painel e todas as pecinhas de baixo são da cor misteriosa. E o painel também, né? Ele faz parte daquela parte de baixo, então ele vai ser pintado dessa mesma cor. E a chave de seta, como ela vai na coluna, também. Então aqui foi aplicado seladora de plástico, primer, né? Foi lixado o primer, agora tá pronto para receber a tinta PU. Então, tá tudo prontinho aqui. Eu vou só agora passar um paninho pega-pó, fazer a catálise da tinta. Essa tinta eu mandei fazer, tá? Ela é a mesma cor que vai ser o interior do carro, então já entregando um pouquinho da ideia. Vai ser a mesma cor do interior do carro, então eu peguei um pedaço do couro que a gente vai usar no interior, levei lá na loja de tinta e eles me deram essa tinta aqui que é a mais próxima da cor do couro que a gente vai colocar ali. Beleza? Então vamos catalisar e aplicar com a mini pistolinha. Essa pistola é muito boa de trabalhar, como são peças pequenininhas e o volante eu preciso de espaço para trabalhar aqui para poder fazer uma aplicação bacana, então vou usar a mini pistola. Tinta catalisada, então vamos revelar a cor. Essa cor é o branco nevasca da Ford. Essa cor vinha pelo que eu pensei, ela vinha nos Maverick e nos Corcel, tá? Então é a cor mais próxima que ficou da cor que vai ser o interior, que ele vai ser, putz, eu não me lembro o nome da cor, mas ele é um creme mais clarinho, tá? Vocês vão ver mais pra frente. Tá catalisado, vocês viram que eu demorei bastante para misturar a tinta, porque essa tinta ela foi feita, né? Então ela tem diversos pigmentos ali, então é muito importante que você mexa bastante para misturar todos os pigmentos para não dar diferença na tonalidade. Beleza? Então a tinta tá prontinha, eu vou deixar ela descansar aqui 5 minutinhos, botar na pistola e aí vamos começar a pintura. Olha aí, então, a cor branco, é branco nevado ou branco nevasca?
É Branco Nevasca. Foca, não dá pra ver, olha, Branco Nevasca, que tá escrito ali, tá? Branco Nevasca Forte. Eu acho que aqui, ó, a tampa do porta-luva deu o tom bem certinho. A única cagadinha que eu fiz é que essa pintura aqui, a última demão, ficou lisa. Só que depois eu pintei esse aqui do lado, ó. E aí o que aconteceu? A névoa veio e caiu em cima aqui, ó. Então contra a luz talvez dê pra ver que tá tudo cheio de marquinha de névoa. Claro, depois sai com o polimento, né? Mas como essa parte aqui é a parte de dentro, eu nem tava pensando em polir ela, né? Mas enfim, não tem problema. Essa peça aqui ficou muito boa também, olha só. E vamos mostrar o volante ali. Eu apaguei a luz, mas acho que dá pra ver bem. Olha só, olha o brilho que ficou o volante, cara. Olha só, ficou muito liso, cara. Muito liso mesmo. Gostei muito da aplicação que eu fiz aqui. Achei aqui, ó, um pedacinho da cor do interior. Deixa eu ver se tem um nome aqui. Não tem um nome, eu não me lembro. Esse aqui não é couro, tá? É cor vinho náutico. Mas, ó, vamos botar aqui. A tinta tá meio fresca ainda, pra comparar. Ele não é bem 100% igual, né? Mas ficou bem ficou parecido até, ficou próximo. Não destoou tanto o tom assim. Só que eu achei, talvez seja a luz, né? Que eu tô aqui na luz de LED. Na luz de LED e branca, né? Branco frio. Então talvez no branco ela de fato pareça mais branca. Vamos fazer o seguinte. Segura aí, eu vou pegar uma pecinha ali. Vamos levar ali pro sol pra ver como é que vai ficar. Ih, no sol piorou. Ó. No sol ficou mais branco ainda. Olha só. E aqui no sol, o corvinho já fica um pouquinho mais puxadinho pro creme, né? Mas enfim, já tá pintado já. Era a cor mais próxima que tinha, então não adianta eu voltar lá porque eu não vou achar outra, só se eu mandar fazer. E como já tá tudo pintado, por enquanto, acho que vou manter assim. Depois, quando tiver o conjunto todo pronto, a gente vai ver como é que vai ficar. Aqui, ó, antes de encerrar, vamos fazer uma comparação melhor, ó. Vamos colocar aqui do lado do preto. Eu não sei o que aconteceu com a lente na minha câmera, que ela tá parece que desfocando. Mas, ó, compara aí ela com o preto, ó. Aqui, olhando no preto, até que elas são tão mais próximas, né? Coloca nos comentários aí, me diz o que vocês acharam. Se ficou parecido essa cor aí que eu peguei, o branco nevasca, com a cor aqui que vai ser o interior do carro, né? Esse curvinho aqui, ou se não. Olhando no preto aqui, contrastando com o preto, ela ficou mais parecida, ó. Mas acho que a gente só vai conseguir ver mesmo de fato quando tiver o carro com o interior todo montado, aí sim. Segundo dia. Continuando então, quase 24 horas desde a pintura. Já dá pra tocar agora. Cara, ficou muito bom, velho. Muito bom mesmo. Olha, agora sim, ó. Depois de um tempo, eu consigo enxergar a cor. Porque confesso pra vocês que ontem eu fiquei enviesado na cor do verde que tava. E depois que eu pintei, cara, eu tava enxergando verde, sério mesmo. Agora sim eu tô conseguindo enxergar a cor, ficou bem legal. Só que eu achei que ficou muito branco. Mas eu vou pintar todo o carro com essa tinta aqui. Ela já tá comprada, foi cara essa tinta, foi quase R$100 essa tinta, porque eles não tinham, então eles fizeram, daí é mais caro do que as tintas prontas, né? Então eu vou pintar tudo com essa cor. Depois, quando a gente montar o interior, se por acaso eu achei que não ficou legal, não ficou 100% combinando, pintar aqui a parte de baixo do painel, pintar o painel de novo é barbada, não dependo de desmanchar o carro inteiro para pintar. Então é bem tranquilo. Olha o volante como ficou. Cara, muito brilhoso, ficou muito bom mesmo. Gostei demais. Então agora eu vou inverter o isolamento, né? Isolar o centro para poder pintar a borda. Tá? Depois que eu pintar a borda e ela tiver um pouquinho sequinha, eu já vou tirar fora o isolamento do painel e talvez ainda hoje eu pinte a parte de baixo do painel. Vamos ver. Curtindo mamoninhas aqui, ó. Enquanto a gente ajeita tudo, agora sim tá finalmente tudo pronto. Eu tinha esquecido de lixar os potes do radiador, então eu lixei, já tá desengraxado. Aqui a pecinha que vai na frente ali, que eu vou repintar ela, que eu não gostei do resultado. Outra pecinha ali, mais pecinha ali, e o volante já tá invertido aqui o isolamento. Desengraxado também, então agora só nos resta catalisar a tinta aqui e fazer a aplicação.
Pintura finalizada, vou mostrar pra vocês como é que ficou. Aí, ó, suportezinho do radiador. Ficou bacana, hein? Essa tampinha aqui, ó, que eu repintei ela, que a primeira vez eu não tinha gostado do resultado, olha só. Pintei outras pecinhas miúdas, né, que eu mostrei pra vocês. Agora, o volante, olha só que demais que ficou. Olha o brilho, cara. E foi muito difícil pintar esse volante no lugar. Se você chegou nesse vídeo por acaso, já tinha explicado em outro vídeo que esse volante eu não consegui tirar ele por vários motivos. Tentei vários processos diferentes. Então eu não quis insistir porque eu já estava estragando a rosca, o parafuso e o volante, tá? Porque o volante chegou a quebrar, inclusive, em uma das tentativas. Tá? Então, optei por pintar no lugar, é a única solução que eu tinha aqui. E foi bem difícil pintar a parte de trás, tá? Foi aplicado 4 demãos. Na primeira eu foquei nos cantinhos e nas partes mais difíceis de chegar, né? Na traseira ali. E mesmo assim ficou com algumas falhas. Dei a segunda demão, cuidando as falhas, né? Para aplicar sobre as falhas. Terceira demão. Tá? Terceira demão eu consegui finalizar tudo, não deixar nenhuma falha. E aí eu dei a quarta demão, mais fininha um pouco, para poder dar o acabamento final. E olha, ficou muito bom. Então agora eu vou guardar mais umas horinhas aí, para dar uma secada bacana. E vou tirar o isolamento e mostrar para vocês como é que ficou, que eu tô ansioso para ver. Ainda hoje pretendo tirar o isolamento do painel, fazer o isolamento da parte de cima, né, do preto. Tá lixado, mas eu não quero sujar ele com névoa de tinta. E amanhã pretendo pintar a coluna e a parte de baixo do painel. E fiquem ligados que isso vocês vão ver ainda nesse vídeo. Mil milhão de anos depois, chegou o dia de pintar a parte de baixo do painel. Já tá tudo pronto, tudo bem lixado, tudo desengraxado. Já passei aero comprimido por tudo. Então é só catalisar a tinta e pintar. Acabei de ver que acabou a bateria da câmera no meio da aplicação da primeira demão, então vou mostrar pra vocês com o celular ali como é que ficou. Aí então a primeira demão aplicada. Olha o reflexo da luz ali. Essa tinta tem um brilho muito bom. Então esperar secar aí mais ou menos 10 minutinhos, né? Porque agora tô pintando de noite. Vou deixar uns 10 minutos secar e daqui a pouco vou aplicar a segunda demão. Aqui outras pecinhas que eu pintei também, a outra parte da tampa do porta-luva e algumas outras pecinhas que eu pintei de novo que eu não tinha gostado do resultado. Então vou aplicar agora segunda e terceira demão, depois eu mostro pra vocês aí o resultado final. Pintura do painel finalizada. Olha aí, ó. Agora é quase as horas da noite de uma quarta-feira. E é isso aí, olha, a parte de cima, o preto, a princípio vai ficar para amanhã ou sexta-feira. Mas eu tô vendo que esse vídeo vai ficar muito comprido, então vou encerrar ele por aqui e fazer um suspense ainda, então, pro próximo vídeo para vocês verem o painel de fato finalizado. Beleza? Se gostou do vídeo, não esquece de clicar no gostei. Se você não está inscrito, já clica no botão, se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!